Então, depois do turbilhão da passagem do ano, né, 2025, 2026, estamos nós aqui hoje para reiniciar o nosso trabalho agora este ano, 2026. E eu queria começar primeiro com uma conversa mais informal com vocês, antes de entrar diretamente no tema de hoje, desse primeiro vídeo nosso, né? Bom, a experiência no passado eu já falei, foi muito legal. Eu acho que a gente tem vários temas muito interessantes para discutir sobre a questão da arte, né? E as relações da arte com uma série de questões fundamentais na nossa vida, e especialmente a questão do decolonial, né? A gente pensa a arte para fora da questão eurocêntrica, né? Perceber que existe vida, né, fora da cultura europeia, americana, né? E estamos nós aqui para continuar esse trabalho. Mas eu queria começar primeiro, eu até me comprometi no último vídeo para fazer isso, né? Para a gente falar algumas novidades. Eu quero, em primeiro lugar, comentar com vocês, se é só um detalhezinho, que eu, no final do ano passado, naquelas festas de fim de ano, eu ganhei de uma das minhas filhas essa caneca. Eu achei muito interessante, porque ela fez exatamente uma caneca do canal, na Estrela. Então, daqui para frente, essa é uma das novidades, eu vou estar com ela, beber água, beber chá, alguma coisa, com esta caneca que simboliza o nosso canal, na Esteira da Arte, ok? Uma caneca bonita, com todas as imagens de arte africana, arte indígena e a nossa arte ocidental também, né? De origem europeia, que também nós já discutimos sobre ela. Uma boa parte, né? Lógico, tem muita coisa para acontecer ainda. Então tá, começa por aí. A outra coisa é que eu pretendo este ano também, além dos nossos vídeos, esses vídeos que nós estamos acostumados a fazer e a ver, eu quero me fazer vídeos de exposições de arte, especialmente no Rio de Janeiro, que é onde eu moro praticamente, né? Então, o principal seria ali, mas nada impede que a gente vá a São Paulo também, quando tem exposições interessantes em São Paulo. E eu faria gravações dessas exposições para debater com vocês. Ficou claro? Essa é uma novidade do nosso canal. Quer dizer, além da nossa conversa, além de se discutir a arte, nós temos também essa discussão de arte a partir dessa prática, dessa vivência com a exposição, porque a exposição é um momento de você estar mergulhado na arte e você vai falar da arte diretamente, olhando para ela, né? Olhando para aquilo que os artistas conceberam e a curadoria também daquela exposição concebeu, né? Essa é uma questão. Ao mesmo tempo, pretendo continuar fazendo, e hoje vamos fazer isso também, né? Com aquele trabalho que eu falei que ia continuar fazendo a partir da Enciclopédia Negra, né? Que é ler um verbete da Enciclopédia Negra e a gente ficar pensando e trazendo à tona, né, essa população negra que teve uma atuação fundamental na história brasileira e que foi esquecida, foi sombreada, foi praticamente invisibilizada. E a gente pensa muito em resgatar isso. Uma boa parte dessas pessoas que a gente tem lido, né, tem uma relação muito grande com a arte. A gente sabe que a contribuição da população afrodiaspórica no Brasil foi imensa no campo cultural, né? E isso fica muito evidente na hora que a gente começa a analisar esses verbetes. O quanto essas pessoas realmente tiveram não só um processo grande de luta contra a escravidão, muitos deles, o próximo que a gente vai ver tem uma relação grande com isso, que é muito bom para apagar esse mito ridículo, né, de que a população negra no Brasil era uma população passiva, que aceitava a escravidão de forma dócil, né? Isso nunca existiu. Isso nunca teve. Não tem mito pior do que esse, mito mais ridículo do que esse. Aí a gente vai tentar aqui o tempo inteiro estar trazendo à tona, tá, esses verbetes.
Então isso é um dado que eu quero chamar a atenção que continua durante este ano. Então, claro, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, vocês vão poder verificar isso exatamente quando a gente começar a discutir sobre ele. Mas eu queria começar primeiro com o verbete, né? Para a gente poder não perder esse fio da meada. Eu não quero perder isso. Eu acho fundamental a gente fazer esse mergulho na Enciclopédia Negra, porque a ideia da Enciclopédia Negra é exatamente essa. É trazer à tona essa população negra fundamental e que ficou escondida. Porque a história foi contada pelos brancos da forma que os brancos quiseram. Então tem muita coisa para ser resgatada, que já vem sendo resgatada. Não só pela uma boa parte da elite negra intelectualizada, né, que já começou a escrever, começou a se formar nessas áreas de história, de ciências sociais, né, como também por muitos historiadores brancos que, logicamente, há muito tempo já perceberam a necessidade desse resgate histórico. Aí que tem feito um trabalho aqui mesmo nessa enciclopédia, a própria Lilia Schwartz é um exemplo claro disso. Né? Mas vamos lá. Então, nós vamos hoje falar sobre a figura do Adão. Não é o Adão da Gênesis da Bíblia, claro que não. Né? É, na verdade, um negro, né, que viveu na região de Minas Gerais, né, que tinha esse nome de Adão. Né? Então, vamos lá. Século XIX, tá, gente? Na cidade de Cerro, em Minas Gerais. Na segunda metade do século XIX, ao menos uma década antes de o movimento abolicionista ganhar força, escravizados em várias partes do Brasil avaliaram formas e ações para conquistar a liberdade. Eu acabei de dizer. Quer dizer, então, o movimento sempre existiu em várias partes do Brasil. Só entre 1860 e 1864, o Ministério da Justiça anotou mais de 60 registros de insurreições escravas, a partir da descoberta de planos e conspirações ou da prática de denúncias, em diversas províncias do Império. Sabemos pouco da história de Adão, mas as pesquisas de Isadora Moura Mota, nasceu em 1978, mostram que ele nasceu no Brasil já como escravizado, que talvez fosse filho de africanos e que era pardo. Mostram também que liderou uma revolta negra nos sertões do norte de Minas Gerais, mais especificamente na comarca de Cerro, nas proximidades de Diamantina, e que esse movimento foi descoberto em 1864. Marcada para eclodir durante as festividades do Espírito Santo, a conspiração contava com escravizados, quilombolas, libertos, africanos, nascidos no Brasil, e pessoas livres negras. Contava ainda com uma rede extensa de escravizados e libertos urbanos, classificados como da cidade, está aqui entre aspas. Cativos rurais das fazendas circunvizinhas, os da roça, também entre aspas, e gente da mata, também entre aspas. Os quilombolas, revoltas, insurreições, levantes, podiam estar articulados a planos de fuga coletivas e mesmo dispor de apoio e da participação de grupos quilombolas. Protestos que começavam nas senzalas se estendiam aos mucambos, reforçando lutas cotidianas dos escravizados. A Revolta do Cerro, de 1864, liderada por Adão, foi mais que um protesto contra a escravidão. Ali, quilombolas escravizados libertos estavam conectados com ideais emancipacionistas, numa atmosfera de circulação atlântica, projetos de imigração, processos de emancipação no Caribe e repercussões da Guerra Civil Norte-Americana, de 1861 a 65, que eram debatidos no parlamento, reverberavam nos jornais e chegavam às ruas, casebres, senzalas e quem sabe até os quilombos. Ou seja, as notícias corriam de alguma forma e chegavam até aos negros. Né? Então eles ficavam sabendo todo esse movimento que estava acontecendo fora do Brasil.
Foi o que aconteceu na região de Cerro, onde áreas agrícolas, pastoris e mineradoras misturavam diamantes com açúcar, aguardente, milho, arroz, feijão, algodão e fumo. Lavradores, garimpeiros, pescadores, mascates, tropeiros constituíam a paisagem local, juntamente com uma população crescente de escravizados e pessoas livres. Por volta de 1840, quase um terço das pessoas eram classificadas como brancas, enquanto pouco mais da metade dos livres eram identificados como pardos. Já em 1832, os escravizados somavam 56% do total de habitantes. Ainda em 1872, os escravizados que moravam no Cerro eram quase 20% e em Diamantina cerca de 40%. Nesse contexto é que surgiram denúncias contra Adão, José Cabrinha, Nuno, Clementino, Demétrio, Chico Luiz e outros. Ou seja, não havia uma liderança única, né? Que nem se viu com o Quilombo de Palmares, as lideranças sempre existiam no coletivo, no conjunto. Se um faltasse, o outro ocupava o lugar. Falava-se de planos de fugas coletivos e de revoltas. Não só isso, comentava-se que escravizados libertos liam jornais e trocavam mensagens, muitas vezes através de bilhetes e cartas. Numa delas, segundo as investigações policiais realizadas posteriormente, disse que teria vindo ordem, entre aspas, tá? Teria vindo ordem para a liberdade dos escravos e que os brancos estavam escondendo essa ordem. Tá? José Cabrinha contou, abre aspas, que na cidade ia haver guerra, ou levando os escravos com os brancos a fim de ficarem forros, fecha aspas. Havia inclusive denúncias de que muitos escravizados, libertos e quilombolas tinham formado um plano para haver a liberdade, porque estavam lendo as folhas e por elas viam que todos os escravos estavam livres, mas que os brancos ocultavam isso para não chegar ao conhecimento dos escravos. Então tinha uma pressão ideológica muito forte, repare. Né? Os boatos circulavam, umas fake news muitas vezes hoje em dia, e circulavam no sentido de fortalecer a luta dos negros. Adão, acusado de chefiar o movimento, coordenava a circulação de informações e os contatos com diversas fazendas. A seu favor havia o fato de ele morar nas proximidades urbanas, uma vez que trabalhava numa loja de alfaiataria localizada na Rua das Flores, no centro do Cerro. Investigações revelariam a existência de cartas trocadas entre escravizados de diferentes regiões, entre o Cerro e Diamantina, sendo seus principais autores José Cabrinha e Adão. Nem todos deviam saber ler, mas em Minas Gerais comentava-se a existência de muitos escravizados com algum grau de alfabetização e letramento. Em Paraibuna, no ano de 1865, surgiram rumores sobre um levante de escravizados, entre os quais pelo menos 2 sabiam ler e escrever. A rebelião planejada para o Cerro foi abortada após uma delação. No dia 11 de outubro, cerca de 40 escravizados libertos encontravam-se presos. Com o objetivo de arrancar confissões, os policiais usavam açoites e palmatórias. O que talvez as autoridades não entendessem era como Adão e seus parceiros estavam tão atentos e a par da circulação de ideias emancipacionistas. Nos interrogatórios, houve quem dissesse saber ler e escrever mal, ou mesmo ler muito mal a letra redonda. Certamente se referiam aos periódicos a que alguns escravizados pareciam ter acesso naquele contexto no Cerro. De fato, alguns periódicos, em especial o Jequitinhonha, traziam notícias sobre a política internacional e seus conflitos em várias partes das Américas e da Europa. Durante as investigações ficou claro que a rebelião do Cerro foi comandada, em sua maior parte, por escravizados libertos nascidos no Brasil, e mais exatamente naquela região mineira. Entre eles havia muitos com ocupações especializadas, como carpinteiros, alfaiates, ferreiros, pedreiros, tropeiros, carimpeiros, sapateiros e marceneiros. Foi essa história de luta e de letramento que revelou ao menos 40 envolvidos na revolta do Cerro, os quais acabaram presos e indiciados. As fontes de onde a enciclopédia utilizaram para esse texto
sobre o Adão, sobre esse líder negro, tá, em Clóvis Moura e Isadora Moura Mota. Tá? Então, vejam como é importante a gente ter essa visão. Né? Então, uma figura como esse Adão foi uma liderança importantíssima dos negros, e até para mostrar para a gente que o quilombo dos Pomares tem uma importância enorme, mas não foi o único. Você vai encontrar revoltas e movimentos em outras partes do Brasil também nessa mesma época, em épocas subsequentes, já que lá, no quilombo dos Pomares, foi do século XVII ou XVIII. E aqui nós estamos falando de uma revolta que ocorreu no século XIX, já mais ou menos próximo da época de se pensar na abolição da escravidão. Né? Então, gente, com isso a gente percebe o quê? Né? Que é fundamentalmente para essa leitura e perceber o quanto a população negra estava articulada. Né? Mesmo que não soubessem ler, como a maioria, talvez, como se fala aqui, né? Havia toda uma discussão oral, a oralidade prevalecia. E todo esse povo de origem africana já estava muito acostumado com a cultura oral. Então isso para eles não era uma coisa difícil, né? Uma coisa, digamos que, impossibilitasse ou impedisse que eles conseguissem realmente alcançar seus objetivos de especialmente se unir para conseguir a sua libertação. Né? Então, na verdade, todo esse processo mostra o quanto que a luta da população negra foi grande, foi intensa. Né? Não podemos pautar nossa noção histórica de abolição da escravidão numa princesa que assinou com uma caneta de ouro, né, uma lei. Não. Muito antes da lei acontecer, já havia uma pressão imensa da população negra na luta por sua própria liberdade. Isso, para mim, é fundamental ficar claro aqui, quando a gente lê cada um desses verbetes que tratam dessas questões. Por coincidência, no ano passado, no nosso último vídeo, falamos do quilombo dos Pomares. Agora estamos falando desse Adão, que está falando de um processo emancipacionista ocorrido na cidade de Cerro, em Minas Gerais, numa área de predomínio da mineração, especialmente dos diamantes, né, que era a região diamantina hoje, né, que vai ser próxima ali do Cerro. Né? Então, essa é a questão fundamental que a gente tem que ter claro quando a gente pensa nisso. Né? Bom, vejam bem, eu quero fazer uma discussão com vocês, né? A principal realmente é essa, né, essa questão, mas eu penso que é fundamental a gente só dar início hoje, não vamos poder aprofundar muito, mas eu quero dar um início a uma discussão que eu acho que é importantíssima, que tem tudo a ver com essas questões todas. Nós estamos pegando partes do passado e trazendo para cá. Isso faz com que mereça uma discussão bem legal sobre a questão do tempo. Nós temos agora uma experiência da questão do tempo na mudança de um ano para o outro. Né? Vocês já pararam para pensar que essa forma de divisão do tempo é uma forma especificamente de uma parte da cultura mundial, que não é o mundo inteiro que divide assim, não é o mundo inteiro que está passando para o ano 2026? Fique muito claro isso, né? Que na verdade nós estamos vivendo um momento de passagem de um tempo ao outro numa estrutura de pensamento e divisão do tempo que não é a mesma para todos. Quando você pensa, só para te dar um fechamento nessa parte inicial, quando você pensa em indígenas, nações africanas, significa que a própria visão de tempo deles era outra, completamente diferente. Né? Quando você pensa na maneira como eles tratavam o tempo, eles não viam o tempo nessa contagem, né, que nós temos de horas, dias, meses, anos. Não é assim que eles contavam. Eles contavam o tempo a partir da vivência deles junto ao tempo. O tempo sempre foi uma espécie de companheiro do dia a dia. Não era esse quase inimigo que nós temos hoje em dia. A gente vive numa luta o tempo todo contra o tempo. Ou eu estou mentindo? O tempo inteiro a gente briga com o tempo.
Nações indígenas e africanas sempre foi o contrário. Eles sempre eram muito unidos ao tempo. O tempo sempre foi para eles uma parte fundamental da sua própria vida. Né? Você tinha o tempo, na verdade, os rituais de iniciação, né? O tempo de você fazer os rituais de saudação à natureza, né? O tempo das chuvas, o tempo da lua cheia, o tempo do sol. Você tinha todas as formas, na verdade, de vivenciar o tempo, e o seu dia a dia era feito junto com o tempo. Daí porque eles nunca tiveram uma visão de passado que se foi, de presente, de um futuro que ainda vai chegar. Passado, presente e futuro estava ali o dia inteiro junto deles, né? Quando eles pensavam na ancestralidade, ela estava ali. Os rituais, na verdade, reviviam os ancestrais, faziam que eles estivessem sempre presentes. Eles nunca foram embora totalmente, sempre estiveram juntos. Isso vale tanto para as nações indígenas quanto para os africanos. Mas no próximo vídeo eu vou discutir isso mais detalhadamente com vocês. Eu acho que merece. A gente tem que se pautar em uma nova noção de tempo, ou em novas noções de tempo. Ficou claro? Então, gente, até o nosso próximo vídeo. 2026 excelente para todos, né? E espero que vocês continuem aqui com o canal. Né? Os que não se inscreveram, por favor, se inscrevam. Né? Deem seus likes para que a gente possa continuar existindo aqui no nosso canal do YouTube, na Esteira da Arte. Tá ok? Um beijo grande.